Queridos, graças e paz a todos. Eu pedi vocês para fechar os vossos olhos, para a gente estar orando, para começar a nossa aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos, ó Deus, por esse dia, por essa semana que se iniciou ontem. Hoje é o dia de segunda-feira, nos dê uma segunda, Senhor, de primeira. Nos revela, Pai, teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida, e que a vida da tua palavra alcance a nossa vida e transforme a nossa vida pelo poder da mesma. Vá de encontro ao nosso coração com a tua palavra, porque a tua palavra não volta vazia. Fale conosco de forma clara e precisa, Senhor. Abre o campo do nosso entendimento para receber a tua palavra. Que nosso campo do nosso entendimento, do nosso coração, seja uma terra fértil para receber e absorver a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amado, nossa matéria, queremos entrar. É bibliologia. Dá para levantar um pouquinho? Oi? Dá para levantar ele um pouquinho? É bem bom, né? Tá, vou levantar. Arquivá-lo. Essa já foi. Isso. Beleza? Deixa eu botar essa xícara no meio. Tá melhor. Na próxima aula vocês recebem a apostila juntamente com a prova de vocês. Fez a prova, Filipão? Foi tranquilo? Foi. Você que faz aula por vídeo, depois coloca lá no grupo de vocês lá como é que foi a prova de vocês. Foi tranquilo? Foi bem? Para que a gente possa ter uma noção também, tá? Gente, essa matéria aqui, ela é muito importante. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Por quê? Porque a gente carrega uma ferramenta que contém nela a palavra de Deus. Tá? Então essa matéria será muito importante para nós. Por quê? Porque iremos aprender sobre a confecção da Bíblia. Iremos aprender sobre a confecção da Bíblia. Por que 66 livros? Por que alguns livros tem na Bíblia Católica e não tem na nossa? Quais são os outros livros que tem na Bíblia Católica e não tem na nossa? E fato é, preparei algo aqui para vocês aqui, que existem na nossa Bíblia, canonizados, 4 evangelhos. Só que existem outros evangelhos também que não foram canonizados. Tá? São livros que consideramos como livros apócrifos. Tá bom? Está conseguindo ver esse jeitinho? Tá? Então, para guisa de introdução, primeiramente, rapidinho. Primeiro, vamos ler João. Opa, 553, deixa eu... João capítulo 6, versículo 63.
Esse texto a gente sempre cita ele em oração, a gente cita ele também em aulas também. Mas aqui é um grande mistério nesse texto aqui, tá? Que está inserido no capítulo 6 de João, no versículo de número 63. Amém? Ó, diz assim o texto sagrado. Vale ressaltar que iremos colocar o nome de alguns livros aqui no quadro, só que a gente respeita toda a religião, tá? Então a gente vai estar colocando aqui para que os alunos venham ter conhecimento, e vale ressaltar e refrisar que a gente respeita toda a religião, tá bom? Capítulo 6 de João, versículo 63, diz assim, ó: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Espírito e vida. Pegando por base essa expressão aqui de vida, nós estamos lidando aqui com algo que é espiritual, tá? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é algo espiritual. Por isso que todas as vezes que nós nos prontificamos a aprender a Bíblia, a estudar, dá o quê? Sono. Primeira coisa. Você pode estar com insônia. Você pegou a Bíblia para ler, dá sono. Por quê? Porque é algo espiritual. O adversário não quer que você aprenda a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, tá? Então, todas as vezes que nós nos prontificamos a estudar a Bíblia, vai vir sono, tá? Sempre, 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 tá? Por quê? Porque é algo espiritual. Se eu perguntar aqui, para vocês vir às aulas, é fácil? Será que é só para mim que é guerra? É luta. Por quê? Porque o diabo não quer que você tenha um conhecimento da palavra de Deus. Então, todas as coisas vão tentar conspirar para que você não consiga vir, para que você não consiga chegar, para que você não aprenda a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus porque vocês venceram, e a vocês aqui. Tá? Então, essa primeira aqui é a nossa base de introdução. Tá? Outro texto aqui. Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Quantos tem? Diga amém. Amém. Olha o que diz o texto. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Se na sua Bíblia não tiver frisado, que eu creio que já esteja frisado, se não está, marque, por favor. Marque a expressão não ir além do que está escrito. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante. Escrevam aí. Ninguém pode ir além do que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu vou frisar isso aqui. Além, escrito na Bíblia Sagrada.
Repetindo, ninguém pode ir além do que está escrito na Bíblia Sagrada. Temos atravessado um período de muito acréscimo, né? Eu chamo de acrescentares. Quando a gente vê algumas coisas e me pergunta assim, aquilo está na Bíblia? Eu falo, não, entendeu? É acrescentares. Pessoas que estão acrescentando algo que a Bíblia não diz, tá? Então isso aqui é perigoso, tá? Eu não posso ir além do que está escrito, tá? Que nessa era que estamos vivendo, a gente vê muita conjectura. Todas as vezes que for uma conjectura, você que for ministrar a palavra, você fala que é uma conjectura, é uma tese minha, é uma especulação minha, é uma teoria minha, tá? Nunca diga que é a Bíblia, tá? Porque estamos vendo uma época aí de muitos acréscimos. A segunda coisa aqui, Provérbios. Provérbios 30, do versículo 5 ao versículo de número 6. Você que quer acompanhar a aula por vídeo, após a gente escrever esse quadro aqui, a gente vai tirar foto, tá bom? E a foto vai estar sem a marca da lâmpada, tá bom? Sem a vaidade, tá? Você vai ter a visão completa aí do quadro e de todo o teor que está sendo escrito nele. Provérbios 30. Provérbios 30, versículo 5. Acharam? Amém? Provérbios 35. Amém. 5 e 6, tá? Por que eu vou ler o 5 e 6? Para que você veja que o 5 não está falando de palavra humanista. Está falando da palavra de Deus, tá? Porque a gente pega o versículo 6 do Provérbios 30, ele diz que é palavra humana, mas não é, tá? Olha o que diz. Provérbios 30, a partir do versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Sublinhe isso aí, por favor. Perfeito. Oi? Perfeito. Perfeito. Eu gosto muito dessa tradução. Toda a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é pura, tá? Então não precisa acrescer nada nela, tá? Toda a palavra de Deus é pura. Alguma tradução está diferente da expressão pura? Só de que eu vi? A sua, coisa. É puro. Pura também? Pura. Então, toda a palavra de Deus ela é pura, perfeita. Escudo é para os que nele confiam. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e não seja achado mentiroso. Perfeito. Não acrescentar. Tem um Szinho aqui também. Ó, eu já vou revelar algo aqui. A gente vai ter uma dinâmica
nessa matéria aqui. Qual é a dinâmica? Qual é a dinâmica? O aluno que em classe, no dia da avaliação, exemplo, estamos completando a nossa apostila, estamos terminando a nossa apostila. O aluno que quiser participar dessa dinâmica e falar todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não irá precisar fazer avaliação. Eu sabia que corta. Não, o velho às vezes eu dou uma tropeçada, o novo vai de boa. Eu fazia parte do... O velho tem hora que eu Tinha confundo. uma igreja, na adolescência, aí tinha na 7 anos. Isso é bom. Eu sabia Sabe, de né? cor. É só estudar um cadinho que Não, relembra. eu acho que Sim. vai. Porque acontece, se você reler novamente de forma pedagógica, de memorização, você normalmente ativa o seu hipocampo, exercita seu cérebro e ele lembra de tudo que você... O novo é tranquilo. Quer tentar? Quer tentar, Cleusi? O novo? O antigo? Ou o novo? Antigo? Vai no novo. O novo eu sei. Vai. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Já estava já com 5% da prova já. Quer tentar, Filipão? Ou não? Rose? William? Não. Tá? Então acontece, essa matéria de biologia é para fazer você se familiarizar com a Bíblia. Tá? Porque é uma ferramenta que você carrega. É uma ferramenta que você tem. Não, eu acho bem aqui, mas tem alguns livros que no velho, às vezes, eu troco. Muito tempo que a gente não fala, né? Sim. Por exemplo, deixa eu botar aqui para olhar. Eu não gosto nem daquela Bíblia que tem aqueles negocinhos aqui, ó. Sei como é que é. Aquelas Por um lado- abinhas aqui, porque você consegue achar mais, você consegue É. aprender melhor assim. Por um lado, a Bíblia tem essa marcaçãozinha aqui para novo convertido. É bom É. que a pessoa... A sua tem, William? A sua parece que é... A sua parece que é Tem, antiga, ó, né? é. A Júlia tem. A Júlia essa aí parece bem antiga ela. E é um conselho que eu dou para vocês também. Sempre procurem Bíblias mais antigas, tá? Mas essa matéria vai fazer você se familiarizar com a ferramenta que você carrega, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Por exemplo, são quantos livros no Antigo Testamento? Se alguém perguntar assim, não fala, só quero saber se vocês sabem a resposta. Alguém perguntar assim, olha, poxa, você lida com a palavra, tal, com a Bíblia. São quantos livros no Antigo Testamento? Alguém saberia responder? No novo 27. Tá, no 27. E o Antigo? O antigo é da total 63. Tá, então, nós precisamos se familiarizar com a palavra de Deus. Por quê, gente? Muita gente morreu por causa dela. Quantas famílias foram dizimadas, pessoas foram vitimadas por causa da Bíblia? E nós temos hoje o privilégio de carregarmos a Bíblia, de falarmos da Bíblia, de andarmos com a Bíblia, e nós muitas vezes não fazemos isso, tá? Veja bem, eu não quero ser assim, categórico, rígido. Ô professor, você está falando da Bíblia em aplicativo? Não, você pode ter a Bíblia em aplicativo. Só que não substitua o aplicativo pela palavra de Deus. Tá bom? Porque hoje em dia, ó, não sei se vocês já tiveram a ciência disso, que eu vou dizer que tem igrejas que já estão pensando em colocar robótica, tá? O sistema de IA, tá? De inteligência artificial, para poder pregar, dar estudo e dar aula. Ou seja, substituir a pessoa e colocar uma robótica. Tá? Ou seja, a palavra de Deus, ela sempre foi muito perseguida. Sempre foi muito brigada por ela. Tá? Então valorize a mesma. Tá? São 39 no Antigo Testamento. 39, 27. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tá? Vamos lá. No original, gente, vou começar por assim. Ó, no original, ó, vou botar o Antigo Testamento. Ó, o Antigo Testamento, algumas vezes vai estar assim, Taná, ou só com H, tá, gente? Ou só assim, ó. Tá? Ou só assim, ó. Tá? Taná, tá? Mas eu vou nessa lógica aqui, tá?
Tanar. Arranhando a garganta. Tanar. Tá? Tanar, tá? Que é dividido em 3, tá? Ó, Tanar. Ela é dividida em Torá, que é igual a leis, tá? Eu aconselho vocês comprarem, acho que vocês clipes, se não me engano, tem, alguém tem, não lembro quem, se é dessa turma, se é da outra, eu aconselho vocês comprarem a Bíblia em ordem cronológica, tá? Tanar, primeiro, o segundo é Neviim, tá? Eu sabia essas divisões, tudo, profetas menores, profetas maiores. Isso é bom, sabia? Isso é muito bom. A gente Eu fica não vou sem escrever estudar, Oi? a gente não estuda aí esquece tudo. Eu não vou escrever em hebraico não, tá? Pra poder ficar, tá? Neviim, tá? Que são os profetas. E Ketuvim. Ali são 2 is, Isso, 2 is. um apóstolo e 2 is, não é isso? Isso. Em alguns lugares vocês vão encontrar sem o tracinho aqui, tá? Os 400 ficou confundindo aqui, deixa assim, tem um pingo, aliás. Que são escritos. Opa, não, deixa eu botar aqui destacado aqui também.
Vai ficar melhor, só um minutinho. Acho que o versículo está me confundindo vocês. Só estudar. Só relembrar. Tá? Aqui é ele, está capítulo 4, tá? O versículo 8 e o versículo 6. Podia até colocar o inverso. Tá? Mas. Não confunde muito, pode ser. Somente pequenas porções foram escritas em aramaico. A maioria delas foi escrita em hebraico. Precisa escrever aqui capítulo ou não? Não, né? Deixa eu dar uma olhada. É capítulo 4, versículo. Isso, ó, o capítulo 4, versículo 8. Versículo 8. E aqui é o capítulo 6 do livro de Esdras. Precisa botar capítulo aqui? Tá, agora eu entendi. Então, 4. Capítulo 4 de Esdras, versículo 8. E o capítulo 6 de Esdras. Depois do capítulo 7, aqui do versículo 12 ao versículo 26. E depois Daniel, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7. São só essas anotações aqui que foram escritas em aramaico. Que uns chamam até de língua do pobre, mas eu não gosto de caracterizar assim não. Tá? Todos? Ó, a confecção da Bíblia. Tá? O Antigo Testamento
é chamado de Tanar. Tá? Repita comigo, Tanar. Tanar. Isso, arranha a garganta, Tanar. É hebraico, tá? Todo o Antigo Testamento é conhecido como Tanar, tá? O Novo Testamento se chama Brit Hadashah, tá? Em hebraico, tá? Mas foi escrito em grego. Todo o Novo Testamento de Mateus e Apocalipse em grego, tá? Aqui nós estamos ainda no Antigo Testamento. O Tanar, ele é dividido em 3, tá? Que é Torá, Neviim e Ketuvim. Vamos lá. Torá, Orar. Neviim Neviim. e Ketuvim. Ketuvim. Aí, você está falando em hebraico, que chique. Tá? Então, Torá significa leis, tá? São Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, tá? Neviim aqui são os profetas, tá? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas, tá? O Ketuvim são os escritos, tá? Que podem ser Provérbios, Jó, Salmos, Cantares, Eclesiastes, tá? Falei Eclesiastes é o livro apócrifo, Eclesiastes, tá? Todo o Antigo Testamento, frisa isso aqui, ó, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma pequena porção em aramaico, tá? Observação aqui, os textos bíblicos em aramaico são Esdras 4, versículo 8, Esdras 6, Esdras 7, capítulo 7, versículo 12 ao 26, e Daniel 2, do versículo 4 ao versículo 7. E o versículo 28. Correto? Alguma dúvida? Tira a foto aqui, Vitor. Vai apagar a luz? Vai apagar aquela luz? Acho que não precisa não. Você não? Certeza? Não atrapalha não? Saiu só com risquinho, né? Só pesquinho? Me vai dar um filho, obrigado, Lívia. Foi Dá bem? pra ver? Dá pra ver. Tem certeza? Tá. Não interferiu na letra, não. Tá? Então, beleza. Olha só. Uma curiosidade muito importante aqui. Alguém sabe, antes da Bíblia ser canonizada, onde ela era escrita? Onde era escrito? Isso. Era os pergaminhos, né? Pergaminhos, perfeito. Pergaminho e papiro. Tá? A maior parte da Bíblia foi escrita em pergaminho e outra parte tá, nos papiros. Tá bom? Vou botar aqui agora mais algumas curiosidades importantes aqui pra gente. Posso pagar, né? Pode. Pode, ó. Se não pode agora, já foi. Mais alguma curiosidade aqui também.
segunda bolinha vermelha é na Bíblia ou a Bíblia? A Bíblia. Ou A na Bíblia? É, Ou não? HA. A Bíblia Sagrada teve a divisão. Isso, a Bíblia Mas por Sagrada. que é A com H? Não entendi. Deixa eu mandar aqui. A Bíblia Sagrada teve a divisão de capítulos no ano 1250 e 195 anos depois ela foi escrita em versículos, tá? No ano 1445 a 1551. O inglês. Algumas traduções e algumas enciclopédias vocês vão achar sem o E, tá? Mas não altera o fator não. Lembrando que eu estou trazendo essa informação aqui fora de João Ferreira de Almeida, tá bom? Não desmerecendo mesmo. Em algumas enciclopédias, ao invés de estar DC, vai estar AD. É que eu vou explicar aqui abaixo, tá?
que é Anno Domini, da nossa era sempre depois de Cristo. Mas eu vou explicar aqui também para guisa de esclarecimento. AC, vou descer aqui maior. Antes e depois, não é? Isso. Ó, AC. AC tá estranho, então. Vou botar um signo maior. Para falar de Cristo. Parece bobo, mas faz muita diferença, tá, gente?
Lembrando que os livros que eu vou colocar aqui são os livros que as religiões têm, tá? Sempre com muito respeito. Respeitando a fé de todos. Ah, vai ser legal aí, vida. Dá pra ser legal aí. Aqui embaixo aqui, esse aqui. Tá? Obrigado. Não coloquei aqui abaixo também, como os mormons. Cada uma dessas religiões tem os seus próprios livros. Nós, protestantes, temos a Bíblia Sagrada porque cremos que nela é o único livro que tem a verdade, que nos mostra a salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é bom, por quê? Porque para a Bíblia chegar até você teve um processo. Né? Teve um processo até chegar a vocês. Lembra? Será que eu usei ali? Ó, vamos lá. Pode ficar aqui, Zé. Não, pode ir. Não, deixa eu pegar. Eu estou terminando. Eu vou até colocar no outro quadro essa expressão aqui, que nenhum desses livros que eu vou colocar contém as revelações inspirativas de Deus. Nós respeitamos, é claro, toda a religião, pois são considerados livros religiosos. Para nós, Deus só revelou de forma assertiva nesses 66 livros, tá, que compõem a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. Os livros que eu vou colocar aqui vai ser bom, por quê? Porque traz muita contradição, por isso que eles não foram canonizados no Concílio de Nicéia, tá? Vamos lá, ó. A Bíblia, ela teve 40 autores. Deixa eu frisar isso aqui, 40 autores. Tá? 1.500 anos de escrita. 40 autores, todos escrevendo em cenário diferente, época diferente, lugar diferente, tá? Todos eles foram inspirados por Deus. Todos, para escrever, tá? Desses 40 autores, 39 eram judeus, tá? Somente um escritor não era judeu. O nome dele eu coloquei destacado, que é Lucas, tá? Lucas foi o único escritor da Bíblia Sagrada que não era judeu, tá? Todos os demais 39 são judeus, eram judeus, tá? Lembrando que Lucas escreveu dois tratados. Ele escreveu o Evangelho, que carrega o seu nome, que é o Evangelho de Lucas. E ele também escreveu Atos dos Apóstolos, tá? Ele escreveu essas duas obras-primas sendo patrocinado por o excelentíssimo Teófilo, tá? Então Lucas escreveu, não sendo judeu, para Teófilo, tá? E também o Evangelho carrega o seu nome. Haja visto aqui que vale ressaltar
que Lucas não foi apóstolo, tá? Ele não era um dos 12. Ele não era testemunha ocular de Jesus. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e João, menos Lucas, os 3 que eu citei são testemunhas oculares de Jesus. Desses 3 aqui, somente Mateus, que é conhecido como Levi, e João, que são apóstolos. Tá? Marcos, ele, segundo a tradição, é aquele rapaz que carrega o cântaro no ombro, aquele que seguiu Jesus envolto no lençol. Ele é Marcos, tá? João Marcos, filho de Maria, onde foi feito o cenáculo no partir do pão de Atos 19. Ó, a Bíblia Sagrada teve a divisão em capítulos no ano 1250, tá? Do ano Domini, depois de Cristo. E 195 anos depois, entre o ano 1445 ao ano 1551, que ela foi dividida em versículos. Professor, como era a Bíblia antes? Era em pergaminho. Se tem pessoas que acham que não, se tem pessoas que têm dificuldade em abrir a Bíblia, mesmo ela sendo dividida em capítulos, em versículos, imagine em pergaminho. A Bíblia Sagrada nos deixa um relato que, ao sair do monte, do deserto, melhor dizendo, Jesus esteve na sinagoga e deram-lhe a palavra para ele. E ele vai abrir o pergaminho e vai cair em Isaías, na parte que está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para dar liberdade aos presos, para dar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele abriu o pergaminho de Isaías, tá? Lembrando que toda a Bíblia Sagrada ela era uníssona, tá? Não tinha capítulos e nem versículos, tá? A divisão de capítulo e versículo para nós nos localizar nela, tá? Que está aqui a data de capítulo do ano 1250 e versículos 1445 ao ano 1551 da nossa era cristã, tá? Outro relato aqui, o inglês Stephen Langton foi que dividiu a Bíblia em capítulos, tá? O francês Robert Estienne foi que dividiu a Bíblia em versículos, tá? O primeiro exemplar da Bíblia Sagrada dividida em capítulos e versículos foi no ano 1555 da nossa era, tá? Do ano Domini, depois de Cristo, tá? Aqui eu coloquei essa curiosidade aqui para vocês, tá? Que é AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, AD ano Domini. Ao se referir às datas históricas, muitas vezes usamos abreviações, como AC antes de Cristo, AD ano Domini ou depois de Cristo, tá? Junto com o ano. Muitas religiões têm seus próprios livros, tá? Por exemplo, os muçulmanos, o Alcorão. Inclusive, muitas pessoas pegam uma expressão que você já ouviu, que não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus não deixe. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu essa expressão na igreja? Levanta a mão. Quem já ouviu alguém com o microfone na mão falando essa expressão? Várias vezes. Essa expressão não é bíblica. Essa expressão ela se encontra no livro dos muçulmanos. Essa expressão no Alcorão. No Alcorão. E a pessoa pega e fala na igreja como se fosse... Pode até anotar isso se vocês quiserem, tá? Se você quiser, bota assim, ó. A expressão que nenhuma folha cai de uma árvore não é bíblico. Essa expressão é do Alcorão. Eu tenho dificuldade de falar assim direto, então agora eu repetir de novo. Você viu o vídeo? Tá, continua no próximo vídeo.